2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Pode se assentar. Irmãos, Paulo ele tá escrevendo, né, essa carta para Timóteo. E ele fala assim, né, para Timóteo: fiel é esta palavra. Ou seja, Timóteo, eu vou te falar uma coisa que você deve prestar atenção e acreditar no que eu vou te dizer. E ele escreve essas coisas que a gente acabou de ler. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Hoje está na moda, né? Principalmente alguns pregadores, né, da hipergraça, falar que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Ou seja, não é a Bíblia toda que é a palavra. Algumas partes da Bíblia não é a palavra de Deus. Por isso nós não somos obrigados a seguir e a gente pode deixar de lado. E isso está acontecendo. E isso é muito cômodo para algumas pessoas que querem, em alguma área da sua vida, ser rebelde contra Deus, e ali encontra na palavra um versículo, uma história que desaprova a atitude dele. Ele fala: não, mas essa parte aqui não é a palavra de Deus, a única parte é essa. Então isso é algo diabólico, e isso é algo que está na moda na nossa geração, né? Então assim, toda a Bíblia é palavra de Deus. Não importa o quão duro o versículo seja, não importa o quão difícil para a gente se submeter a esse versículo, ele vai continuar sendo a palavra de Deus. E Paulo, ele foi escrever algo para Timóteo, e ele diz: Timóteo, essa palavra que eu vou te escrever agora é fiel. Creia nela e viva por ela. E é interessante que cada início de frase começa com um se, né? Ou seja, uma condição. Se você fizer tal coisa, e aí Paulo fala o resultado: vai acontecer tal coisa, né? Então essa passagem, na hora que eu li ela, eu achei ela muito impactante. E ela começa dizendo assim, né? Paulo fala: se já morremos com ele, né? Se já morremos com Jesus, também viveremos com ele. E assim, irmãos, nós, de fato, nós morremos. Em Cristo, todos nós somos chamados a morrer. Lá em Romanos, no capítulo 6, diz assim, Romanos 6:4: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então aqui fala que quando a gente é batizado, a gente é sepultado. E aí quando a gente sai das águas, a gente é ressuscitado para viver uma nova vida, a qual Cristo é o motivo, é a razão e é o Senhor. Lá em casa todo mundo sabe dessa história. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era bem adolescente. E aí a mãe disse que, acho que foi em um sonho, que ela ouviu uma voz que disse para ela assim: olha, quando a Sâmia fizer 15 anos, ela vai morrer. E aí,
evangélicos, que nós não tivéssemos uma aliança com Cristo, mas a gente tinha temor a Deus. E aí a mãe, ela chegou para eu não ficar assustada, ela creu naquilo que ela ouviu, para eu não ficar assustada, ela falou para os outros irmãos, isso que era eu, mas para mim ela falou assim, que era um dos filhos dela. E aí ela contou isso, né, tipo assim, gente, se prepara, né, pede perdão dos pecados e tal. E aí, beleza. E aí a mãe esqueceu, né, milagrosamente a mãe esqueceu. E eu fiz 15 anos, né, em julho eu fiz 15 anos. E aí foi passando os anos e em fevereiro do outro ano, né, eu ainda estava com 15, eu aceitei Jesus. E um mês depois, em março, eu fui batizada. Então, se aqui está escrito que nós somos sepultados na morte pelo batismo, se cumpriu. Eu morri depois que eu fiz 15 anos. E também ressuscitei para viver a partir daquele momento com Cristo. Amém? E assim, irmãos, isso não é uma exceção. Deus, né, de alguma forma falou isso para a mãe só para a gente entender que é um sinal e tal. Mas assim, isso é a história de todo crente. Todo crente precisa morrer no batismo e nascer de novo para Deus. Sabe, todos nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, meu Deus, eu nem me reconheço quem eu era antes de Cristo e quem eu sou agora. A gente precisa ver realmente em nós um novo coração, uma nova mente, um novo propósito, um novo projeto. Sabe, isso precisa ser real na nossa vida, porque Paulo diz, se já morremos com Ele, é a condição. Se realmente você mudou radicalmente de vida e você é uma nova criatura, então nós viveremos com Jesus. Para viver com Jesus, precisa morrer pelo batismo em Jesus. E lá em João, no capítulo 14:3 diz assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, nós estamos morrendo com Cristo aqui nessa terra. E nós vamos viver, né, uma vida com Jesus lá na eternidade. É com Ele que nós vamos viver. Ele diz aqui que Ele vai preparar lugar e depois vai voltar para que onde Ele esteja, exatamente no lugar onde Ele estiver, Ele quer a gente junto. Isso é viver com Cristo. O Senhor Jesus tem uma promessa que onde Ele estiver eternamente é onde nós estaremos. E isso fala de segurança, de que nós estaremos para sempre com Ele, onde Ele estiver. Então, irmãos, essa é a promessa para quem morre em Cristo. E o versículo continua assim: se perseverarmos, com Ele reinaremos. Irmãos, foi bem oportuno o testemunho dos irmãos, sabe? Todo mundo sofre nessa terra. O que a gente mais pode ver são histórias de sofrimento. Todo mundo está sofrendo. Até quem diz que não está sofrendo, né? Geralmente nas redes sociais. Se você for olhar por trás da câmera do celular, aquela pessoa está vivendo um vazio. Às vezes a despensa está cheia de comida, tem uma boa casa, um bom carro, mas aqui dentro está terrivelmente destruído. E assim, o mundo, sabe, irmãos, é tantas dores,
A vida está muito difícil aqui na terra, para todos, né? O sol e a chuva vêm sobre justos e injustos, sobre todos nós. Jesus, ele deixou bem claro que nós teremos aflições aqui. Então, assim, o sofrimento, ele não é só para o crente e nem só para o descrente, é para todo mundo. E aqui o versículo fala assim: se você perseverar, você no final vai reinar. E o que acontece? Perseverança fala de permanecer firme. Permanecer, perseverar é se manter naquele propósito. Então, assim, o sofrimento é para todo mundo. E Deus, ele espera de nós a permanência, a perseverança. Sabe, não adianta a gente aguentar 10 anos. Não adianta a gente aguentar 40 anos e falar: Deus, não aguento mais. E pronto, não adianta. Lá em Apocalipse 2:8 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou ler aqui porque é uma passagem bem rica. Fala assim: Jesus diz, né, à igreja em Esmirna: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus, ele está falando aqui que essa igreja, ela vai ser posta à prova, né? E o próprio Satanás vai colocar ela em prisão. Então, e assim Jesus fala isso muito naturalmente: ó, Satanás vai colocar vocês em prisão e eu não vou impedir isso. Eu só digo e espero uma coisa de vocês: sejam fiéis até a morte. Ou seja, Jesus ainda fala aqui: e vocês vão morrer. Eu não vou livrar vocês da morte, mas sejam fiéis até a morte. Aí sim eu lhe darei a coroa da vida. Então, assim, irmãos, o que Jesus quer de nós é: permaneça, persevere. Não importa a situação financeira que você está passando, a situação de tribulação, a situação, sabe, na vida profissional, a situação na sua casa. Deus, ele não aceita desculpas para quem quer desistir. Ele quer que a gente persevere. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Diz assim: muitas são as aflições dos justos. Do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Tem momentos que Deus não permite Satanás tirar a nossa vida. E é na maioria dos momentos. Deus só permitiu aqui por um acaso. Mas tem muitas pessoas que não esperam o livramento da tribulação e viram as costas para Deus. E aí, Deus estava tão perto de livrar aquele da tribulação e a pessoa simplesmente desiste. Então, o versículo diz: se perseverarmos, se a gente permanecer, nós vamos reinar com Deus. Então, irmãos, Deus, ele quer que a gente guarde essa palavra no nosso coração. Persevere. Não importa o que acontecer, permaneça esperando por mim, né? Recite aquele versículo, né? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse versículo, né, lá em 2 Timóteo, ele fala assim: e com ele nós reinaremos. O resultado, né, o prêmio pela perseverança é reinar com Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. E isso é algo assim que não adianta eu passar a noite toda ali explicando o que é ser co-herdeiro. Por quê? Porque a gente ainda não consegue compreender o que tem na eternidade. Mas o que essa palavrinha co-herdeiro, né, essa promessa de sermos co-herdeiros, significa que aquilo que Jesus tem herdado do Pai, nós também herdaremos. A herança será repartida com Jesus e com a gente. Assim, a gente não consegue entender o quão nosso Pai é rico. Talvez por isso a gente não compreenda o que é ser co-herdeiro. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai ficar assim, maravilhado. Porque nós seremos maiores que os anjos, que os arcanjos, que todos os seres celestiais. Porque nós somos filhos de Deus. Não porque nós somos melhores que os anjos, arcanjos. Não. Eu digo que eles são melhores que nós, porque eles obedecem a Deus. Sim, Senhor, para tudo. Gostariam de estar aqui pregando o Evangelho. Mas isso se chama graça. Deus escolheu ser nosso Pai. Deus escolheu nos dar essa herança. E aí um dia, se você for fiel e perseverar, você vai receber essa herança. Nós vamos receber essa herança. Amém? Lá em Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Lá em Apocalipse, fala que vai chegar um dia nessa terra aqui que nós vivemos, que um anjo, ele vai descer do céu e vai prender Satanás. E Jesus, ele vai literalmente vir para essa terra reinar. O líder mundial da terra será Jesus. E nós, o povo dele, vai ajudar Jesus a reinar. Assim como tem os presidentes, tem os governadores, os deputados, nós seremos esse povo, irmãos. Nós vamos ter uma vida de político, mas vai ser o governo do justo. Então assim, eu não sei por que Deus escolheu isso, talvez porque Deus vê tanta injustiça e Ele falou assim, né? Eu estou aqui imaginando, né? Eu vou pegar 1000 anos e eu vou descer na terra e eu vou ensinar para esse povo o que é justiça. E Ele vai vir e vai passar 1000 anos aqui. E nós vamos ajudá-lo. Aqui está escrito, né? Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Jesus aqui nessa terra. Então nós vamos nos assentar em cadeiras, posição de liderança, e nós vamos reinar nessa terra. Eu sei que é difícil também a gente imaginar, mas Deus está preparando tudo. Tudo. Eu gosto muito de comparar as coisas de Deus e da eternidade que eu não consigo entender assim, com um bebê que está no ventre, né?
O bebezinho que está no ventre da mãe, o que é que ele vê? Nada. Tudo escuro. Mas ele está ali, né? Todo emboladinho, está ali. A única coisa que ele escuta ali deve ser o coração da mãe, né? Pum, pum, pum. E está ali, isolado. E assim, a gente não se lembra dessa parte da nossa vida. Mas aquele bebezinho, o universo dele é aquilo. E ele ama estar ali, né? Por isso que quando os bebês nascem, eles choram, né? É bem traumatizante vir para esse mundo. Mas assim, se alguém chegar nele e falar assim, olha, fora daí tem algo tão grande aqui fora, existem sons, existem cores, comida, existe cheiro, existe tanta coisa, e o bebezinho só conhece aquilo ali. Então é exatamente assim. Hoje nós só conhecemos isso aqui, a gente não consegue ver o que está fora da barriga, o que está fora do tempo. Mas quando romper, quando nós formos para a eternidade, assim como a criança ela vai descobrindo o mundo, né? Tanta coisa, tanto cheiro. E eu digo para você, a eternidade vai ser infinitamente maior, a surpresa, a realidade da eternidade. Então, eu só digo para você uma coisa: acredite que a vida, assim como há uma vida e todo um mundo cheio de novidades fora do ventre da mãe, há uma vida e coisas maravilhosas fora desse mundo, lá na eternidade, que só Deus sabe como é lá. Nós ainda estamos dentro da barriga, do tempo, desse mundo, dessa carne. Mas um dia Deus vai nos tirar. E aí nós vamos conhecer as maravilhas que Deus preparou lá. E eu digo para você, Deus preparou esse mundo com muitos detalhes. É muito... Há tanta variedade de tudo, de cheiro, de cor, de som. E nós amamos, né, as coisas. O ruim do mundo é a fome, é a maldade das pessoas. Mas é tão bom chegar numa praia toda limpinha, sabe, os pássaros cantando, é tão bom comer e por aí vai. E eu digo para você, se Deus preparou aqui com tanta excelência, muito mais excelência Jesus está preparando para nós na eternidade. Sabe por quê? Porque Ele também vai morar com a gente nesse lugar. Então vai ser no mínimo o melhor de todos os lugares. E isso é, se nós perseverarmos com Cristo, nós com Ele reinaremos nesse lugar. Amém? Continuando no versículo lá de 2 Timóteo, diz assim: se o negarmos, Ele nos negará. Irmãos, essa parte ela é bem forte, né? Às vezes as pessoas acham que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele vai ser bonzinho, vai relevar tudo. Mas aqui fala, se o negarmos, Ele também nos negará. E a palavra diz que Deus, Ele nos amou primeiro. Sim, Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse a iniciativa de morrer por nós, estaríamos todos condenados. Ele teve a iniciativa de morrer por nós, mas depois do seu sacrifício, agora Deus, Ele quer uma resposta nossa. Lá em Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério. Jesus deixa bem claro, olha, se me negarem,
eu também negarei aqueles que me negarem. Se me confessarem, eu também confessarei. Irmãos, em Tiago, no capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A gente vê aqui, Deus ele está esperando um posicionamento nosso para responder. Cheguem-se perto de Deus e Deus se achega perto de você. Irmãos, se está na Bíblia, é porque isso é verdade. Aí como é que eu faço para me aproximar de Deus? É orando, é buscando. É a gente chegar diante dele em oração e falar: Deus, a tua palavra diz que se eu me achegar a ti, o Senhor vai se achegar a mim. Então eu estou aqui para dizer que eu quero estar perto de ti, eu quero andar com o Senhor. E aí Deus vai responder e vai começar a se achegar a nós. Ele já morreu e o véu foi rasgado. Só que o véu está lá rasgado. Não tem mais nada que impede, que está entre nós e Deus. Só que muitas pessoas, né? Deus está ali, não tem mais véu nenhum. Só que a pessoa continua aqui. E Deus está lá. Ele rasgou o véu, desceu do céu, morreu, rasgou o véu. E o que é que Ele quer que a gente faça? Agora a gente tem que passar aí até Ele. Então assim, muitas vezes a nossa vida ela não tem da presença de Deus porque a gente está aqui. Deus não me ama, né? Deus não faz nada na minha vida. E Ele fala: se achegue a mim e eu me achegarei a você. Por quê? Gente, se tem uma coisa irritante de ver, é um menino birrento, manhoso, que quer fazer tudo do jeito dele. A gente fica com raiva do pai e da mãe, né? Quando o menino pega, a mãe fala alguma coisa e o menino vai lá e bate na mãe. A gente quer também ajudar o menino a bater na mãe, né? Porque a gente sabe que o menino só faz isso porque a mãe não impõe autoridade. E, gente, se tem um pai sábio, é Deus. Deus, ele não tem filho birrento, preguiçoso. Deus, ele rasga o véu, mas ele não fica: oh, meu filho, venha. Sabe aquela coisa? Não. Venha, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Então venha a mim. E você vai achar descanso. Porque Deus, ele quer que nós sejamos filhos com iniciativa. Então, se achegue a Ele e Ele vai se achegar a você. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do 1 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Azer e disse. Então o Espírito Santo veio sobre um profeta. E aí aquele profeta disse algo. E o que ele disse foi: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, né? O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. É o que o Espírito Santo diz. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
a gente vê Deus no Antigo Testamento com essa mesma postura. Me busquem, me procurem, se acheguem a mim e vocês verão eu me achegar a vocês, eu responder essa busca, eu vou agir. E no Novo Testamento, Deus continua o mesmo. Então, irmãos, se nós o negarmos, Ele também nos negará. A gente vê aqui nessa noite que Deus é um Deus que responde, né, que corresponde à nossa postura diante dele. E para finalizar, 2 Timóteo, né, fala assim: se formos infiéis, ele será infiel? Não. Essa parte, ela é muito interessante, porque a gente espera que o versículo seja isso, né? Se eu nego, ele me nega. Se eu for infiel, então ele vai ser infiel. Não. Diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus nunca vai deixar de ser fiel. E isso, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o caráter, ele é a fonte de caráter. E se você for pesquisar o que é ser fiel, o que significa ser fiel, uma dos significados é ser leal. E tem um significado que eu mais gosto, que diz assim: que não contraria a confiança que lhe foi depositada. Ou seja, se uma pessoa crer um pouco em Deus, Deus não vai contrariar essa fé. Deus vai fazer um pouco. Ele vai ser fiel a essa fé, a essa confiança que foi colocada nele. Mas se uma pessoa pega e confia nele, de todo o coração, de tudo que ela tem, ela fala: Deus, eu confio em Ti, com tudo que eu sou. Deus, Ele vai responder essa confiança com tudo que Ele é. Porque Ele é fiel. E Ele jamais vai responder menos do que a fé que foi colocada nele. Se a fé que nós colocamos em Deus é desse tamanho, Ele vai agir um milagre desse tamanho. Se a fé que eu coloquei em Deus é do tamanho desse monte, Ele vai mover o monte todo. Porque Deus nunca será menor que as nossas orações, menor que a nossa fé. Ele corresponde qualquer nível de fé que alguém colocar nele. Se alguém espera a fidelidade de Deus de todo o seu coração e vive em fidelidade a Ele, Deus, Ele se mostrará fiel e Ele fará. Então, irmãos, nessa noite eu digo para você: não importa a sua aflição, não importa o tamanho dela ou o quão desafiador seja para você, Deus é fiel. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações.
Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome de Jesus é fiel e verdadeiro. Então, assim como você, é um desafio a gente crer, né? A gente crê para romper. Mas o que a palavra diz, o que Paulo disse para Timóteo quando foi escrever essa parte, né? Ele fala: é fiel o que eu vou te falar. Creia nessa palavra. E eu quero dizer para você, irmãos, se você já morreu com Cristo, você viverá com Ele. Se você perseverar, você reinará com Ele. Se você o negar, Ele te negará. Mas se você o confessar, Ele também te confessará. E se você chegar a ser infiel, Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele é Deus. Mas se você for fiel e colocar sua confiança nele, Ele não te decepcionará. Ele não nos decepcionará. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar.